Ai, 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 a dor é no estômago. E é você que tá sentindo? Tá bom. Então, segura aí que eu já volto e te dou todas as dicas. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Andréa Maciel, eu sou acupunturista, profissional de medicina chinesa e estou aqui para te ajudar com dicas sobre dietoterapia chinesa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E para você que ainda não se inscreveu, aproveite esse momento e se inscreva, porque tem muita coisa legal, muita coisa boa que vai acontecer nesse canal nesse ano. Vamos botar para quebrar e vamos colocar saúde nessa vida, não é mesmo? Todo mundo precisa de saúde, saúde é essencial e eu tô aqui para te ajudar com isso, tá bom? Bom, o assunto de hoje é gastrite. Por quê? Porque em alguns dos comentários dos meus últimos vídeos, eu vi que as pessoas me pediram para falar sobre calor no estômago, que é um nome de uma síndrome dada dentro da medicina chinesa para as questões de gastrite, né? Então eu queria explicar antes de tudo de que maneira que a gente trata, como é que a gente vê a gastrite dentro do ponto de vista oriental, ok? Na verdade, assim, a gastrite é um processo inflamatório que ocorre no estômago, ok? Que pode ser agudo ou crônico, ou seja, temporário, né, de início repentino, ou então crônico, que dura meses ou até anos e a pessoa fica ali se tratando, ok? A gastrite, você sabe que eu já devo ter falado em outros vídeos, você deve se lembrar disso, de que a gente dentro da medicina chinesa não trata a doença ocidental, a gente trata as síndromes que são encontradas na medicina chinesa, né? E dentro do ponto de vista oriental existem dois tipos de gastrite, ou seja, gastrite por deficiência e gastrite por excesso. O que é deficiência? Vamos lembrar, deficiência se refere à fraqueza de algum órgão do nosso corpo. Então, nesse momento, fraqueza do estômago, tá? Nas funções do estômago, que podem ocorrer por outros fatores que daqui a pouco eu comento, tá? E existe também a gastrite por excesso, ok? Ou seja, quando aquele órgão está em hiperatividade, extremamente ácido, tá? Ele está no momento de calor, a gente identifica como calor no estômago, ou seja, uma condição de excesso. Pode ser também que esse estômago esteja sofrendo por retenção de alimentos. Ele está enfraquecido, as funções estão enfraquecidas e esse estômago está acumulando resíduos. Então a gente chama essa síndrome de retenção de alimentos, ok? E também tem a outra síndrome que é frio no estômago, ou seja, você comeu algo extremamente gelado que não fez bem ao seu organismo, né, ao seu estômago principalmente, e aí você tem sintomas que estão relacionados aí a uma condição de gastrite, tá? Normalmente, como é um processo inflamatório, isso envolve condições de calor, hiperatividade, tá? Inflamação, dor, queimação, tá? Tudo isso é calor, tá? No geral. Então eu vou falar uma coisa de cada vez, eu estou fazendo um parâmetro todo dessa condição, né? Antes de tudo, como é que você identifica se você está sofrendo aí um padrão de desequilíbrio do estômago? Você vai olhar a sua língua, olha no espelho, faz assim, e mostra a sua língua. A sua língua, eu até desenhei aqui, não sei se você consegue ver, tá? Se você tem um padrão de estômago, né, de desequilíbrio de estômago, aliás, você vai encontrar uma fissura, uma rachadura no meio da sua língua, tá? Ah, Andréa, mas essa rachadura, ela é quase imperceptível. Tudo bem, melhor ainda. Então, quanto mais fininha, quanto mais superficial, melhor essa condição. Agora, se essa rachadura, eu até vou forçar aqui, ela é bem rígida, bem significativa, ok? Firme lá, então isso significa uma condição realmente crônica de estômago, você precisa cuidar. Gente, antes de tudo, qualquer padrão de desequilíbrio de estômago está muito relacionado com o que se come,
ok? Muitas vezes a pessoa está comendo alimentos inadequados, ou ela está se alimentando em horários inadequados, ou ela fica o tempo prolongado sem se alimentar, e aí depois quando come ela come muito, ok? Ou então ela come alimentos que não são adequados ao seu próprio corpo, ou seja, tem o corpo frio, consuma alimentos excessivamente frios. Isso vai causar danos aos meus órgãos internos, ok? Ou então, se eu tenho o corpo quente e consumo alimentos excessivamente quentes, isso também agrava os órgãos e principalmente a saúde, né, gastrointestinal, tá? Então, essas coisas, elas vão atrapalhando a saúde do estômago, ok? E uma coisa que é muito simples e muito danosa, muito ruim também, é se alimentar, beber junto com as refeições, ok? Isso é muito ruim, porque no momento da digestão a gente está utilizando ali, tem todo um processo para maturar os alimentos, né? E aquele líquido, principalmente frio, né? O pessoal toma refrigerante, Coca-Cola, gelado e tudo mais, até água gelada, pode atrapalhar esse processo da digestão, porque a digestão é como se fosse uma combustão, ela precisa de muita energia, precisa de calor, para transformar os alimentos, né? Para ter essas quebras. E aí aquele líquido excessivo atrapalha muito, ok? Se você tem sede nas refeições, procure beber os líquidos antes, ok? Ou então, se precisar realmente muito, o que você pode fazer? Tomar um pouquinho de chá, uma xícara de chá pequena, ou seja, água quentinha, e pode até escolher aí uma planta que seja um pouco mais digestiva, por exemplo, como casca de tangerina, é ótimo, ajuda ali no processo digestivo, ou até erva doce também, tá? Mas é bem pouquinho, tá, gente? Não pode ser muito mais que um copo, muito mais que 200 ml, por exemplo, que é complicado, atrapalha sim o processo digestivo. E esse é um hábito que as pessoas têm ali, colocam todo dia e atrapalha. Ao longo do dia, dos meses, atrapalha mesmo, tá? E assim, por mais que você tenha uma alimentação super saudável, linda, maravilhosa, faz um prato excelente, se você ficar muitas horas sem comer durante longos períodos, isso atrapalha também as funções do estômago, tá? Não estou falando de jejum. Sobre jejum, eu vou fazer uma live muito especial respondendo todas as perguntas sobre jejum que as pessoas têm que perguntar, jejum intermitente ou jejum religioso, como é que fica, existe benefícios do jejum, então sobre isso eu vou falar numa próxima live, mais adiante, nos próximos meses. Então se inscreve aqui no canal para você não perder e ser avisado quando a live começar, tá? Então vamos às questões, né? Falei então da deficiência, ou seja, a deficiência que mais acomete o estômago e gera o processo de gastrite é a deficiência de Yin, tá? Ou seja, ela traz aí um pouco mais de secura dentro do organismo, ela vai trazer uma sensação de queimação, e essa sensação de queimação, ela vem bem depois que se come. Então, vamos supor que você se alimentou, fez a sua refeição, seu almoço meio-dia. Então, lá para as 3, 4 horas da tarde, começa a queimação no estômago, se você não comeu nesse tempo, ok? Isso é muito comum de acontecer, tá? Queimação que surge bem mais tarde. E também, o que acontece? A pessoa sente sede, mas ela toma água bem assim aos pouquinhos, ela não tem aquela vontade de tomar litros de água, ok? Fica aquele pouquinho de água e também isso não é legal, tá? Pode ser que a deficiência de Yin de estômago acompanhe também outros tipos de deficiência de Yin, secura, sensações de calor, isso é um outro passo, tá? Não tem como explicar isso tudo no vídeo porque vai ser longo demais. Mas se você tem deficiência de Yin, de estômago, como eu tô falando aqui, do que você precisa? Colocar alimentos que sejam mais hidratantes nas suas refeições, ou seja, tomar sopas, saladas, comer algo que traga um pouco mais de água para o seu organismo, para hidratar o seu organismo, refrescar esse calor interno, ok? Isso melhora bastante, tá? E também não ficar longos períodos sem se alimentar, porque isso também atrapalha aí o estômago, ok? Outra questão que acomete então o indivíduo são as questões de excesso, como eu estou falando, que estão relacionadas ao calor no estômago. Calor no estômago é acompanhado de duas coisas que são cruciais: mau hálito e gosto amargo na boca,
tá? Aquele gosto amargo assim de queimado mesmo, é calor, tá? Presença de calor. Pode não ser só do estômago, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Porque é muita coisa. Mas se você tem essas duas sensações, você está sofrendo de calor no estômago e pode também estar sentindo queimação logo após as refeições. Isso é muito comum, as pessoas têm muito. Dá pra ver, dá pra observar e sentir isso de longe quando a pessoa tá com calor no estômago, né? Ela fica até com um mau cheiro, tá? Isso é muito desagradável. Então, calor no estômago é gerado muitas vezes por alimentos inadequados, alimentos excessivamente industrializados, excesso de álcool, excesso até de medicamentos que estão irritando a parede do estômago, irritando os intestinos, irritando o fígado. Isso é complicado também, né? Calor no estômago também é agravado por estresse, ou seja, aquilo que você não está digerindo, aquilo que você não está conseguindo lidar e está te deixando hiper estressado, hiper irritado, também acomete ali o estômago, tá? Como é que a gente melhora calor do estômago? Rapidamente com acupuntura. Poucas sessões de acupuntura já resolvem bastante, tá? Mas também você pode utilizar muitos alimentos que tonificam o seu corpo, tá? E lubrificam, né? Eu falei da lubrificação de alimentos que são hidratantes na deficiência de Yin, tá? Mas no calor do estômago você pode utilizar também um pouquinho de limão, né? Alimentos também que sejam mais refrescantes e que tragam promoção de fluidos, tá? Que promovem fluidos e removem o calor, como limão. Existem todas as frutas cítricas, elas ajudam bastante. E é engraçado porque a maioria dos gastros, né, dos médicos gastros, eles eliminam o sabor cítrico das refeições das pessoas porque acham que isso irrita a parede, né, do estômago, mas ao contrário, na verdade. O sabor ácido, naturalmente ácido, principalmente das frutas cítricas, ele ajuda na saúde do estômago e elimina o calor interno, tá? Isso não é para todo mundo, é só para quem tem calor no estômago, ok? Outra questão que acomete o estômago é a retenção de alimentos, ou seja, você está retendo ali alimentos que está gerando umidade, está gerando uma sensação de náusea, de enjoo com muita frequência, principalmente quando acorda, né? E aí, como que você vai ver isso? Você vai ver uma saburra, não sei se vocês conseguem ver aqui no desenho da minha língua, mas quando tem a língua, você tem um revestimento esbranquiçado em cima dessa língua, tá? E principalmente aqui na região central da língua, que é a região que é correspondente ao estômago, tá? Essa saburra esbranquiçada indica retenção de alimentos no estômago, tá? Isso então pode gerar enjoo, né, náuseas, tá? É algo que incomoda bastante o indivíduo. Então, nesses casos, é importante sim fazer um pouco de jejum e também escolher alimentos que não promovem umidade, né? Ou seja, remover os laticínios, consumir alimentos que sejam cozidos, que sejam quentinhos, isso ajuda bastante também, tá? Outra questão que acomete o indivíduo nas questões do estômago envolvem o frio no estômago, ou seja, a pessoa está consumindo muitas coisas frias, muita alga, muito sorvete, açaí, muito frio, e aí aquele frio no estômago ele pode gerar vômito, tá? A pessoa pode ter ânsias, ela pode nem chegar a vomitar, mas ela fica com aquela sensação de que quer vomitar, de ânsia. Isso é muito ruim, isso é frio no estômago, tá? Isso melhora principalmente com sessões de acupuntura. Nesse caso, eu não vou nem colocar alimentação, mas sessões de acupuntura para remover isso rapidamente, porque é um estado agudo, tá bom? Eu vou falar um pouco mais sobre gastrite no workshop online que eu estou organizando para acontecer ainda no primeiro semestre desse ano, tá? Tem vários workshops online que vão sair ao longo desse semestre. Eu sugiro que você acompanhe a programação pelo Instagram, @terapia na mesa, onde lá tem todas as informações, ou então pelo meu site, Terapia na Mesa também, ok? No workshop online eu não vou fazer pelo YouTube, eu vou fazer pelo Skype, então tem um número limitado de pessoas que podem participar e as inscrições já estão abertas, a programação de alguns deles já está lá nas redes sociais, você pode acompanhar também ou pelo site, tá?
E se você quiser conhecer meu programa de consciência alimentar, acessa meu site terapianamesa.com.br. Esse é um programa que eu faço online ou presencial em São Paulo, São José dos Campos, que é a cidade onde eu moro. Esse programa tem 5 sessões, onde são trabalhadas todas as suas questões de saúde, independente se existe doença ou não, né, para atender a sua necessidade. Eu utilizo apenas a medicina chinesa para tratamento e dentro desse processo também eu te ajudo a mergulhar em si mesma. Então a gente vai entrar no processo de autoconhecimento, autocuidado e principalmente de geração de saúde, tá bom? É isso que eu tenho para te dizer. Se você ficou com dúvidas, me escreva, deixa seu comentário, deixa seu depoimento, seu like, enfim, quero te conhecer também. Escreve para mim. Um beijo, até o próximo vídeo.